Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GraçaCast. Eu sou Benigno Antônio e aqui comigo mais uma vez, Douglas Garcia. Salve. Douglas, nós estamos chegando ao dia da reforma. Que é muito propício. Exato. Porque infiltrou lá no quarto de casa. Então tá precisando. Não, precisou, cara. Passou uma semana mexendo naquele negócio lá, não aguento mais. Tem muita igreja precisando de reforma? Aqui em Osasco? Não. Rapaz. Pode. Senta, olha os cantinhos, vê se não tem infiltração, se tá precisando uma pintura. Mas infiltração de que tipo? Ah, rapaz. Porque tem uns igrejas que tá infiltrado umas coisas aí que é meio estranho. Tem uns mofos crescendo que você é Chernobyl, mofo. Meu Deus do céu. Negócio de doido. Joga fora essa introdução que não vale de nada pra você e agora vamos falar sobre outubro, o mês da reforma. O mês da reforma. Não é do Halloween, não? Halloween? Crente celebra Halloween? É, o dia de Todos os Santos, não é? Dia de Todos os Santos. É a mesma festa. Que não tem nada a ver com o Dia das Bruxas, né? Virou Dia das Bruxas, mas a ideia não é bruxa, né? Não, a ideia não é bruxa, não. A ideia não é bruxa, a ideia é outra coisa, né? É, mas a gente vai falar de reforma. Mas nós vamos falar de reforma. Mês da reforma. Mês da reforma protestante. Cara, a C&C, Leroy Merlin, tá tudo perdendo uma grana, né? Pra aproveitar o mês da reforma e colocar preço mais baixo em cimento e tal, aproveitar o embalo. Mas muita livraria evangélica aproveita o mês da reforma para vender Bíblia, livro, cantor, harpa. Harpa no mês da reforma? Você vai tudo, filho. É, tá certo. Até porque... Todo dia acorda um esperto e um otário, né? É. Mas se não fosse a reforma, teria gente que não estaria cantando harpa. Ah, não? Nem a harpa cantor, reformada? Nem o cantor. Ah, o cantor já é mais reformadinho. É, mais reformadinho. É mais reformadinho. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Dia 31 de outubro, tradicionalmente, algumas igrejas protestantes, algumas porque eu acredito que outras nem saibam que seja isso, mas algumas igrejas protestantes, outras deixaram de celebrar por conveniência, porque elas não se consideram mais protestantes, elas se consideram progressistas. Nossa. Reforma é coisa de conservador, meu Deus, fundamentalista. Nossa. É coisa de movimento evangelical. Eu falei, gente, só palavra que americano gosta de usar e crente brasileiro que usa expressões americanas para poder falar. Mas é mais ou menos por aí. Algumas igrejas não conhecem, outras deliberadamente deixaram de celebrar. Nós temos, inclusive, pastor famoso no Brasil que não celebra a reforma. Resolveu celebrar porque foi criticado, porque ele fazia lá o Dia das Bruxas dentro da igreja. Ele não fazia o Dia das Bruxas, fazia o Dia dos Anjos, sei lá. O Dia de Deus, sei lá o que era que ele fazia. Ele fazia ele inventou um dia diferente. Era um culto que ia o pessoal fantasiado de máscara. Entendi. Que não tinha alusão à reforma, tinha alusão ao Dia das Bruxas. Mas tudo bem, isso aí é um outro assunto. Eu acho que vai caber quando a gente falar sobre ministérios. Vai mesmo. Mas é importante falar sobre a reforma protestante? Isso é importante falar? Porque a reforma tem um lema, né? Igreja reformada, sempre reformando. Eu duvido você falar esse lema em latim. Não sei. Eu lembrei agora, mas eu não tô seguro. Não sei. Cara, eu acho que existe certa importância, sim, a falar sobre a reforma. Eu acho que todo mundo, em algum momento, ouviu falar sobre isso. Nem que seja no ensino médio, que é passado sobre Sim, isso. Pelo menos na minha época se falava sobre isso. Também, até hoje. Reforma contra reforma. Parte, sim. Acho que a gente precisa continuar essa reforma aí. Porque se Lutero visse como é que estava hoje, ele ia pregar mais umas 370 e tantas, viu? Não seria só 95 teses. E não vai ser na porta, vai ser na testa. Outra... Você sabe que ele pregou na porta é lenda, né? Sim, não era... ele não pregou nada em lugar nenhum, não. Tinha um lugar separado que você colocava as suas supostas reclamações. Você apresentava a sua tese. A ideia dele era chamar para um debate público, né? Sim. Um debate acadêmico. Sim, que era assim que funcionava. Sim. Entre eles, o magistério, né? Sim. Os doutores da teologia que se reunia para discutir pontos bíblicos e pontos relacionados aos dogmas da igreja. E aí ele começou o maior movimento da história da Idade Média. É importante falar isso, né? Porque talvez algumas pessoas tenham a ideia
de que a reforma seja um movimento espiritual. Alguns consideram como um avivamento, outros consideram como um marco histórico dentro das igrejas. Só que a reforma não foi só apenas na igreja que aconteceu os seus efeitos, né? A gente tem a sociedade europeia profundamente impactada pelos efeitos da reforma. O mundo foi impactado. A Europa, ela sofreu, por conta da reforma, a última grande guerra deles foi a Guerra de 30 anos, que aconteceu por conta da reforma. Foi a maior guerra da história da Europa. Só perdeu mais tarde para a Grande Guerra. Sim. Para as grandes guerras. Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Ou seja, mais de 4 séculos depois... Mas assim, a Alemanha foi completamente destruída em um dos conflitos. Assim, foi um absurdo. Mas vamos por partes. Primeiro, porque a gente que já conhece o negócio, a gente já avançou. Vai direto ao assunto, né? Mas o povo não está muito, talvez não esteja muito atento ao que a gente está falando. Sim, eu imagino que você queria falar. Então quer dizer que não é que o Espírito Santo despertou Martinho Lutero de madrugada, ele escreveu as 95 teses e falou, vou lá pregar na porta do castelo de Wittenberg para resolver esse problema. Eu acho que existe uma questão espiritual, sim, envolvida aí, mas não só. Mas não começou aí. Não começou aí, não. Então quer dizer que o problema já vinha antes? Vamos primeiro se... O ambiente é importante? Vamos voltar para a Europa no século XV? Vamos? Vamos lá. Então vamos pegar no século XV, na Europa, né? A Igreja Católica dominando com um punho de ferro, obviamente, né? Porque mesmo os países e os seus reinados e principados, e no caso da Veneza ali, República e tudo mais, eles ainda tinham que responder ao Papa. Sim. Né? O Papa, a palavra papal ainda era lei, né? Sim. Tanto que existia um imposto que ia para a nobreza e um imposto que ia para a igreja. Né? Então o Papa ditava ali muita coisa. Nesse cenário, que a igreja fazia parte praticamente do governo, que começou a ter certas reclamações de uma galera que a gente hoje chama de pré-reformista. Eu gostaria de falar de dois, que eu acho que são os principais com maior impacto. Na Inglaterra, o John Wycliffe, que inclusive traduziu a Bíblia por inglês. Por inglês. Né? Que foi um escândalo terrível. Como que pode, né, fazer um negócio desse? Acabou em conflito com a igreja e foi morto pela igreja. E na Holanda, se não me engano, o Jan Hus. República Tcheca. Atual República Tcheca. Na época era o quê? Não lembro. Poxa. Eles falavam holandês, né? Escapou fácil assim na cabeça, né? Jan Hus. O John Hus, ou Jan Hus, né? Jan Hus. Que também foi um ferrenho acusador das mazelas e dos pecados da Igreja Católica. Né? Sim. O que eles estavam reclamando? Era comum a igreja vender certas indulgências, como o perdão dos pecados, terrenos no céu e coisas do tipo. Relíquias. Até cargos ministeriais também eram vendidos. Sim. E esse dinheiro era principalmente utilizado para a guerra. Fundamentava as cruzadas contra os heréticos, no caso, né? Isso acontecia por toda a Europa e todo mundo passava por isso e tudo bem. E isso porque você suavizou dizendo que a igreja e o governo mais ou menos estavam junto, né? Para não dizer que a igreja instrumentalizou o governo para os seus interesses. Né? Que a gente tem a igreja, terrenos em muitos lugares da Europa, muitas cidades da Europa, conquistou assim. Era na base da força. Na base da força. É complicado até de chamar isso aí de igreja, né? Bom, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas vamos lá, vai lá. E esses pré-reformistas, inclusive na Espanha, o Savonarola também Savonarola, foi outro. Era um pregador de dentro, né? Sim, A mensagem dele não tinha nada a ver com que... Inclusive, as inquisições, a caça às bruxas, acontecia por conta da reforma, por conta desses pré-reformistas, né?
Eles eram os hereges que eram perseguidos pela Inquisição e tudo mais. Qualquer coisa que você falasse contra a igreja, normalmente era acusado de feitiçaria, de bruxaria. Sim. Você morria em praça pública, Queimado, homem, mulher. terrível. Era assim. Só que daí algo lindo e mágico acontece em 1517. Depois desse... Porque isso tudo aconteceu em 1300, 1400... Então, a igreja vem batendo neles, Savonarola 1380 e tanto, John Rose 1400 e pouco, Wycliffe também 1400 e pouco. Só que em 1500, você vê assim, a briga não é recente, né? A briga é antiga. Já vinha, um processo, por isso pré-reforma, como você falou. Um processo vendo de insatisfação e como se aquela... bomba tivesse para explodir já. Sim, inclusive explodia em alguns pontos, mas era firmemente combatido. Sim, pela Igreja Católica. Só que daí chega em 1517, um certo monge acadêmico resolve falar, gente, vamos discutir uns negócios interessantes aqui que a gente precisa para melhorar a igreja. Alguns mitos que eu ouço sobre esse evento específico. Um deles... que ele pregou, que Martin Luther, né, pregou as teses na porta da igreja. Não pregou. Castelo de Wittenberg. Não teve esse evento. Apesar de ele realmente ter queimado em público a carta encíclica papal. Isso ele fez mesmo. Mas calma aí, vamos chegar lá. Outro mito também que a ideia dele era se desligar da Igreja Católica. Sim. Também não é. O objetivo não era esse. Não. O próprio João Calvino também não tinha essa ideia. Não, a ideia não é essa. Isso aconteceu mais tarde, né? E por diversos fatores isso vai acabar acontecendo, mas a proposta não foi essa. A proposta dele era ter um debate acadêmico acerca das atividades da própria igreja, né? Que ele não concordava. Não só ele, muita gente já não concordava. A gente viu há muitos anos já vinha, uns mais abertamente, outros mais veladamente, mas já havia esse debate. A igreja controlava tudo. O próprio pensamento das pessoas, a arte, a música sacra, surge por causa disso. A igreja controlava até o grão, cara. A igreja controlava o grão que era dado para ser plantado. Né? A única coisa que não era controlada pela igreja era o acesso à água, que era pelo rio. Se eles pudessem... Porque de resto... água e ar não controlava. O resto era controlado tudo. A ciência, o desenvolvimento econômico era muito suprimido pela igreja. Até a nobreza, quando ia assumir certos lugares, precisava da autorização da igreja para aquilo. A necessidade da validação como uma espécie de consagração daquela função que o conde, o lorde... fosse exercer, precisava do aval da igreja. Era a igreja que coroava os reis. Coroava, os casamentos porque precisavam. Acima do rei só Deus. Isso. Aí vou abrir um parênteses agora, que Napoleão, se autocoroando rei da Europa, ele tomou da mão do bispo e coloca sobre si, para dizer que acima dele não tem ninguém, né? Ele se coloca acima da igreja, uma declaração que eu estou acima da igreja. E a briga da separação da Inglaterra com a igreja católica foi porque a igreja não queria validar o casamento de... O segundo casamento de Henrique X, né? Porque a primeira esposa não dava filho para ele, aí ele queria casar de novo e a igreja não quis autorizar. Não queria autorizar. Um outro ponto... Então isso assim, a gente viu o ambiente que preparou e o ato. O ato foi esse. Em 5 minutos, um contexto histórico de muitos anos. Assim, séculos, tal. A gente pincelou isso daqui... Bem rápido. Que você vai gastar 15 doutorados e vai ser uma introdução sobre o negócio. Porque, exatamente. Né? Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui que o meu conhecimento sobre o assunto é pífio, é mínimo. Né? Me corrijam aí no comentário tudo que eu falar errado aqui. E vai ter comentário pra caramba agora. Sério? 500 anos e você não conhece? 500 anos de história, desdobramento da reforma, você não tem ideia? Se eu tiver 500 anos para estudar, ainda vai ser pouco. Porque esse ambiente e esse ato aconteceu em um momento tão especial, que foi uma convergência... De coisas, né? Para que fosse... Convergiu tantos fatores diferentes, não só nessa época, mas nesses 100 anos ao todo, né? Até terminar aí o 1630 e tanto, a Guerra dos 30 Anos...
foram tantas conversões, não no sentido de pessoas virando cristãs, mas de coisas acontecendo. Coisas acontecendo. Isso. Que calhou que aconteceu essa grande reforma que cismou a igreja mais uma vez, né? A igreja já havia sofrido um cisma em 1000 e tanto, com a separação da igreja ortodoxa, e agora vira a igreja protestante, que 30 anos depois que foram ser chamados de protestantes, os príncipes que apoiaram. Assim. Só um adendo aí, é engraçado porque quando a gente fala de reforma, a gente está falando precisamente da igreja ocidental. Porque não existe isso na igreja oriental. Sim. Desde o cisma em 1000 alguma coisa, 1054, alguma coisa assim, essa separação, excluiu o outro, está excomungado, o patriarcado de um não se mistura com o outro, e quando a gente fala de reforma, eles estão falando especificamente da igreja ocidental. Sim. É da Europa que atingiu para nós. Né? O Oriente esquece. Ele não atingiu a igreja oriental e não atingiu a igreja da Etiópia também. Não, isso, algumas igrejas do norte da África. Do norte da África. Daquela região do Oriente Médio, algumas delas não foram. Tanto é que é engraçado porque quando a gente fala hoje sobre reforma, como a gente celebra a reforma, eles tipo, o que é isso? Do que vocês estão falando, Vocês estão reformando o quê? Porque a gente sempre foi assim, que a gente recebeu dos apóstolos, dos pais da igreja, a gente conserva. Existem problemas lá também. Sim, não quer dizer que não haja uma necessidade de uma reforma, digamos assim, né? Sim, mas não nesses termos. Como houve, você pega a história da igreja ortodoxa, houve certas reformas, mas não aconteceu como aconteceu na igreja ocidental. Foi uma coisa muito mais interna, um movimento mais particular, assim, né? Mais íntimo, vamos dizer assim. Isso. Até porque também, assim como a igreja do Ocidente, a igreja oriental, ela também tem vários patriarcados, né? Sim. Ela tem igrejas na Armênia, a Etiópia, que você citou, que é muito forte. A gente tem os coptas, a gente tem na Grécia. Tinha de Constantinopla, que era fortíssima a igreja, assim, negócio extraordinário. Caiu na invasão dos turcos, a atual Istambul, no caso, né? Então, assim, eles tinham uma história muito rica, muito bem estabelecida, que lidou com seus problemas, como você falou. O nosso caso foi diferente, porque parece que mexeu em algo que para nós é extremamente fundamental, que é a questão da salvação. Acho que parece, não, é extremamente fundamental. Eu acho que toda essa angústia que você falou desses 100 anos, que convergiu nesse momento e estourou essa bomba. Estourou essa bomba porque como você falou, a salvação é um ponto central, mais importante. E vinha sendo debatido já há um bom tempo. E estava sendo vendida, cara. Isso. Estava sendo vendida, assim. Isso é muito engraçado. Imagina você falar assim, não, quer ser salvo? Dá 15 mil aqui que te dou um documento que fala que você é salvo. Cara, que loucura é essa? Eu já li em vários lugares diferente a frase do Tetzel de forma diferente, né? Que é quando a moeda caía no fundo do cofre, era uma alma que era liberta do purgatório. Então, e aí houve a criação do purgatório, já havia, né? Já havia. Essa ideia aconteceu para se vender. Se vender, você tirar a alma você não quer deixar o seu pai no purgatório. Não, né? Que filho seria você? Que filho ruim que você é. Que marido que ia deixar a esposa no purgatório? Que pai ia deixar um filho no purgatório? Então pagava, entendeu? E aí uma série de coisas, mais deliberadamente a venda da salvação, a venda do terreno no céu. Terrenos no céu. A venda de cargo. Jesus. A igreja vendia cargo. A igreja vendia cargo porque muitos desses cargos, como a gente falou aqui, a igreja se misturava com o Estado, né? Sim. Eram cargos importantes, administrativos da igreja mesmo. Né? Então aí o filho de um duque, o terceiro filho, o quarto filho, o quinto filho, porque o primeiro filho é o herdeiro, o segundo filho normalmente ia apoiar o primeiro, o terceiro ia pro exército. No quarto, quinto, cara, você tacava ele no clero. Fato. Importante isso, porque das famílias nobres, né, ricas, sempre tinha alguma que ia para o clero. Sim. Sempre tinha alguns que ia para o clero, fato. Isso aí acontecia mesmo, isso era normal. A gente tem bastante séries
de televisão que tenta retratar um pouco essa época e mostra um pouco, até com certa fidelidade, né, esse contexto, que a gente consegue remontar, né? Porque tem gente que fala assim que não, que a gente não consegue remontar esses fatos historicamente. Nós conseguimos. Isso é fato. Isso aí, sim, você dá um Google, até um Google mal feito, consegue trazer essas informações que a gente está falando. Tem uma série legal sobre que não fala sobre isso, mas que mostra isso bem no comecinho, bem, é o Kingdom Come. Nossa, eu acho que chama Kingdom Come o nome da série. Fala sobre a invasão dos nortenhos, dos vikings na Inglaterra. Pesquisa aí série de vikings invadindo a Inglaterra. Mas é muito legal, que o filho mais velho morre, e o segundo filho, que é pro clero, vai falar assim, não, agora você vai assumir o nome do filho mais velho. Então, chamava Ulfric, agora você é Ulfric. Parabéns. The Last Kingdom. The Last Kingdom. A voz da consciência falou. O Último Reino, sim. Leia o livro, assiste a série não, leia o livro. Os livros, é muito melhor. Então, assim, a gente consegue realmente trazer um pouco do ambiente, né? E vamos colocar também aí na conta, tá? As questões envolvendo os próprios dogmas da igreja, como a infalibilidade papal. O Papa não erra, o Papa, nas suas palavras, ele é o representante do Filho de Deus, então nas suas palavras ele não vai falhar. Né? Esse poder que foi atribuído... A tradição tem o mesmo peso da Bíblia. A tradição. Da palavra papal. Que vai afastando desse núcleo central que você falou, que é o ponto focal nosso mesmo, a doutrina da salvação. Sim. Que é algo tão caro para nós, que tem ali na sua expressão máxima a justificação pela fé. Lutero diz que lendo Romanos, que foi o estopim do negócio, né? A carta magna, que é uma carta voltada muito forte à salvação, assim, que bate nisso com unhas e dentes, né? Romanos 1, 16, 17, né? O justo viverá pela fé. Do começo ao fim é pela fé. E isso muda tudo, cara. Porque se o justo viverá pela fé, como é que faz a autoridade papal, como é que faz a tradição da Igreja Católica, como é que faz a venda de indulgência? Uma coisa está errada. Se é pela fé, eu não preciso comprar. Eu não preciso pela pagar. Fé, acabou, não tem mais nada. Né? Só esse conceito tira muito poder da igreja na época. Sim, tirou. Que essa é a briga com ele. Que a obrigatoriedade de ele se retratar para não ser excomungado é voltar atrás nisso. Que é somente pela fé. E é nisso que ele fala, eu não volto atrás nisso. Nesse ponto eu não volto atrás. E um monte de outras coisas eu posso voltar, mas isso aqui eu não volto. Porque quando você falou em algumas coisas que são mitos, lenda, a ideia é de que as 95 teses seja uma declaração teológica tão profunda que qualquer evangélico lê hoje e fala assim, nossa, não é, tá? Você pode pesquisar, leia as 95 teses, você vai ver que não tem essa espiritualidade tão presente que a gente imagina que tenha lá, que a ideia é transformar tudo isso aqui e vamos voltar lá para a igreja como era de Paulo, de Pedro. Não é isso. Legal, cara, não é isso. Mas em algum momento houve essa ideia por conta do renascentismo. Sim, que já é outra coisa. Mas que a vem... gente vai voltar, a gente vai chegar lá, não vamos falar agora não, pera. Ainda estamos na bula papal ainda, calma. Porque entre Lutero publicar as teses e o Papa falar, você tá lascado, se retrata, foi 3 anos. Sim, não foi. Que ele publicou em 1517 e a bula papal veio em 1520. Eu falei que ele não pregou nada em porta de nenhum, mas a bula ele queimou em público, sim. Ele tacou fogo. Tacou fogo, cara. Que monge encrenqueiro do caramba. A defesa dele, formal, vem em 1521. Que é quando sai o Castelo Forte, baseado em Salmo 46. Que Castelo Forte é um hino de Martinho Lutero, tá? Se você não sabe, que às vezes tem gente que canta e não sabe que é de Martinho Lutero. É o hino dele. Inclusive, a melodia é de bar, tá? É do pub, é popular. Bem popular, o ritmo bem popular. Deixa pra lá, esse podcast não vai dar certo se eu falar. A música com cara de Oktoberfest lá na Alemanha. Cara, os caras usavam no pub, no bar. É que na Alemanha tem uma outra expressão, não tô conseguindo lembrar agora.
Tem uma outra expressão para essa ideia de pub na Alemanha. Pub é inglês, né? Eu só lembrei do Oktoberfest. Boteco, é canção de boteco. O que seria boteco no Brasil? É porque era popular. A ideia é isso. Sim. A ideia é isso. Então... E nesse mesmo ano foi quando ele foi declarado herege pelo Carlos V e teve que fugir lá pro... Sim. Até anotei aqui, pro castelo de Wartburg. Seu alemão tá bom, hein? Você vai pensando o quê? E é interessante porque, assim, toda essa pressão que você falou, tudo que estava convergindo para acontecer isso, a gente já tinha muitos príncipes que já estava completamente saturado com aquilo que a igreja fazia. Não só príncipes, geral tava. Sim, geral tava. Eu digo porque alguns protegeram Lutero. Sim, compraram a briga. Mas quando eu falo geral tava, porque eu falo assim, em 1525 teve as revoltas camponesas. Sim. Que foi contra a Igreja Católica também. Sim. Que o bicho pega pro lado deles. Que não aceitavam de jeito nenhum. Aí a gente tem uma série de coisas acontecendo, né? O Zwingli entrando em guerra para defender os cantões da Suíça e tal, justamente... Tem meio que um negócio religioso também, nós contra eles. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Assim. Assim, quem gosta de ler história, lê esse período, porque fervilhou muita coisa e tem... Em 1525 começa o movimento anabaptista. Sim! De pegar em arma e tudo mais. Os caras falam, e eles assim, nunca fizeram parte da Igreja Católica. Né? Meio que estava em paralelo ali, eles entraram no movimento da Reforma... Porque fazia parte do que eles já entendiam. Sim. Não foi uma coisa que a reforma, por conta da reforma nasceu os anabatistas. Não. Os anabatistas criam numa coisa, quando chegou a reforma, meio que teve paralelo e eles se juntaram. Isso foi levado para a igreja da Inglaterra, na igreja anglicana, né, como a gente conhece hoje. É levado, eles querem, né? Tem um reformador famoso inglês, o Thomas Crane. Ele quer que haja mudança, ele meio que anos depois... sim. O João Calvino, né? Mas chega a um lugar em que parece que está a parte da igreja, só que a galera vê que isso aqui é uma oportunidade para mudar algumas coisas. Então, vamos mudar também, porque você é um rei inglês, mas age como um católico, só mudou o nome, você é anglicano. Então, houve essa querer mudar, que é levado para a Escócia, que depois a gente vai conhecer o John Knox. Sim. E um monte de coisa acontece, cara. Os anos acontecendo, as revoltas acontecendo, um monte de príncipe querendo acolher ele porque quer a mudança, não porque quer a salvação que ele está pregando, mas porque é contra a Igreja Católica. Contra a Igreja. Então, é minha oportunidade de me juntar contra para derrubar o status quo da Igreja, que dominava absolutamente tudo. Nasce a Igreja Luterana, o Luís X na Inglaterra apoia ele completamente porque ele quer casar de novo e a Igreja Católica não dava. Ele fala assim, agora o cabeça da igreja aqui sou eu. Pela primeira vez nasce o líder religioso que também é o líder político. Ao mesmo tempo. O cara é o pastor de tudo e é o rei. E até hoje, tá? O líder da igreja da Inglaterra, o líder da igreja anglicana, era a Rainha Elizabeth, agora é o rei Charles. Eles continuam até hoje, eles são o chefe. Eles atribuem essa função. Obviamente que a gente sabe que é uma monarquia parlamentar, mas enfim, ainda tem aquele status de chefia. Quem manda lá ainda ele. Que veio e até hoje tem pelo menos esse status de autoridade. Sim. Mas, cara, é fantástico, porque muita coisa aconteceu. Ao mesmo tempo. E aí eu acho que se perde um pouco. Eu acho que para quem é de tradição evangélica, eu acho que falar evangélico, o pessoal, todo mundo se liga no grupo que ele faz parte, né? Se eu falar cristão, eu acho que tem muita gente que vai se colocar ali. Mas se eu falar evangélico, eu acho que eles se entendem. Eu acho que tem muito evangélico que perde a noção de que acha que o Martinho Lutero bateu o prego lá com as 95 teses, a questão é a justificação pela fé, agora a gente é só salvo pela fé e tá bom, ok, chegamos no Brasil, 2025 tá tudo certo. Perde tudo isso, cara, a gente tá falando de até tudo está mais ou menos se encaminhando ali, vamos colocar uns 150 anos, chegar mais ou menos 1660, 70, alguma coisa assim, para dizer que é onde entra a escolástica reformada. Eu diria menos, diria final da guerra dos 30 anos.
Ok. Porque foi quando deu o ponto final. E tudo que acontece depois acontece de maneira pacífica, de maneira organizada. Já não é mais aquela briga que estava tendo antes. Então, a gente se perde nesses 100 anos, 130. 100 e poucos anos, né? 113. Muita coisa aconteceu, cara. A gente já falou que vai surgir o luteranismo. Vai. O impacto... Não sei se a gente já pode avançar para começar a falar também sobre isso. Pode, porque isso o quê? A tradução do Lutero da Bíblia, especificamente do Novo Testamento... 100 e poucos anos antes, Wycliffe traduziu para o inglês. Para o inglês. Um absurdo. Aí Lutero traduz... para o alemão. Só que qual que é a diferença de um para o outro? A imprensa. Nessa mesma época inventou-se a imprensa de Gutenberg. Sim. E qual foi o primeiro livro que foi impresso? Adivinha? Adivinha, crente. Então, o cara coloca uma Bíblia na língua do povo e consegue fazer 150 cópias num mês. Sim. E começa a distribuir a Bíblia para agora a turma tem acesso à palavra. Que é uma das coisas que ele está brigando com a gente também, o acesso à Bíblia. Não só acesso, mas está na língua deles. Não sei nem se a gente vai conseguir entrar no 5 solas. Não vai. Nossa! De tanta coisa que tem para falar. Mas continua. E assim, aí tem Bíblia, ok, é só pela fé, mas como que funciona isso? E aí vem as institutas da fé cristã. Do João Calvino. Para tentar explicar qual que é a sistematização da doutrina. Não que Lutero não tivesse, mas João Calvino, ele coloca tudo no mesmo lugar e trata de todos os assuntos fundamentais. Exato, foi o primeiro cara que falou, vamos resolver essa parada inteira. E aí ele vai. Por isso que é importante estudar sobre isso, né? Sim. Porque senão o cara acha que Calvino é um doidão que apareceu do nada e falou 4 besteiras lá e foi embora. Só uma informação importante, a tradução que o Lutero fez da Bíblia para o alemão influenciou o alemão. Influenciou o alemão. O idioma. Até hoje, influenciou o idioma. Sim, sim. É um negócio assim absurdo. Nunca existiu um camponês com acesso a algo dele para ler. Dele. Sim. A missa era em latim, porque era obrigatório em latim. Sim. Não podia. O acesso à escritura era do clero, do sacerdote. Quem lia era a burguesia. Sim. A burguesia lia, escrevia, precisava para fazer o comércio. Lia, escrevia... a Bíblia, eu pensei em confundir com a Bíblia. Não, quem lia em geral. Quem lia, o camponês não lia, o rural não lia. Quem lia era a burguesia. Lia, escrevia e sabia matemática. Então quando a Bíblia saiu, o primeiro que impactou foi a burguesia. Sim. A burguesia sendo impactada, cara, aí o camponês começou a aprender a ler. Valia a pena ensinar a ler. Inclusive, Richard Baxter usava a Bíblia para alfabetizar camponês. Nossa. Fazendo visita pastoral. Lutero fez um arregaço na história. Um rombo tão absurdo, um impacto tão gigantesco, que ele não... É difícil até pra gente hoje, de fora, conceber tudo isso. Assim, foi uma combinação de tanta coisa acontecendo. O renascentismo acontecendo na Europa, principalmente na Itália, de voltando para as ideias gregas do passado, Sim. que fez com que a galera falasse, vamos botar a ideia da igreja no princípio, o começo da igreja, e como que uma coisa potencia a outra, assim, e um vai influenciando o outro, e as coisas vão acontecendo. Nasce a universidade cristã, aberta para gente fora do clero. Até porque as que existiam era voltada mais para o clero. Sim. A teologia era a rainha das disciplinas. E você ia ser um monge, um padre. Isso. Tipo. Depois não. Agora não, a burguesia podia estudar engenharia, podia estudar direito, podia estudar ciências, podia estudar outras coisas. Porque agora está liberto, agora é para todas as pessoas. Meu Deus. Então, a reforma causa isso. Viva a reforma. Cara. Viva a reforma. A reforma, ela causa isso. De tirar aquilo que estava na mão da igreja, centralizado como domínio, e entregar ao povo. Então a ciência agora pode ser feita sem a fiscalização da igreja. Isso aqui você não pode falar. Ô Copérnico, isso aqui não, cara, isso aqui é... Peraí, vamos ver direitinho se esse negócio vai dar certo. Não, acabou isso. Bonito pintar vitrais de igreja, escultura de anjo, bonita o teto da Capela Sistina. Só que tem outras coisas, você pode colocar a sua arte na tela e mostrar para o povo o dom que Deus te deu, que você pode fazer. E aí vai, isso vai para economia, isso vai... E olha que loucura,
esse movimento da reforma libertou de uma maneira que você não precisa nem ser cristão. Assim, você pode colocar uma arte não cristã na tela, com coisas que não são cristãs, Sim. e outra não cristão comprar. Exato. E tá tudo bem, porque isso é um princípio cristão. Esse livre comércio, essa separação da igreja da igreja do Estado, foi um baque, como eu falei, tão absurdo. Ia ser bom você falar dos 5 solas. Sim, porque pela tanta coisa que aconteceu historicamente, que a questão teológica a gente vê que, peraí. Porque, como a gente disse, parece que é um movimento completamente alheio, que só aconteceu a questão espiritual. Olha, graças a Deus, saímos da igreja, embora não fosse esse o objetivo, fundamos uma nova igreja agora, nós somos os protestantes, recebemos esse nome, os evangélicos e tal, e beleza, não, aconteceu muita coisa. Isso é muito importante, cara. Muita coisa, ao mesmo tempo, em muito lugar diferente. Em muito lugar. E a gente não falou da Holanda, por exemplo. O que aconteceu na Holanda, que vira o berço dos cristãos reformados, né, dos calvinistas, né? O que ele produz, que até 1900, com Abraham Kuyper, o cara usa os princípios da reforma como primeiro-ministro para mudar o país. O país se defendeu com arma contra, não só a Igreja Católica, como outros teólogos da época, que eram Zwingli, por exemplo, brigou com o Calvino lá, pô. Brigou por causa da ceia, né? Tinha um entendimento divergente. Armado, cara. Uma confluência de muitas coisas. Mas estabeleceram alguns pontos doutrinários, né, ou teológicos, que foram importantíssimos para dar uma direção aquela galera que está seguindo, que é o que a gente chama de 5 solas. Somente a graça, somente a fé, sola gratia, somente sola fide, somente Cristo, solos Christus, somente a Escritura, sola Scriptura, e somente a glória a Deus. Só lhe deu glória. Que é o que todo mundo coloca lá no Instagram, os crentes, só lhe deu glória, né? Só lhe deu glória. Esses são os 5 solas. Não tem nada a ver com a tulipa dos reformados. Não tem nada a ver com 5 pontos calvinistas. Isso é outra coisa. Não confunda alhos com bugalhos. A gente está falando da reforma. A gente está falando de coisa de crente, tá? Isso produziu aquilo, mas não é diferente. Vamos lá. Olha. Não confunda o pai com o filho. Isso, importante, tá? Porque tem gente que acha que a tulipa é o ápice da reforma. Não, querido. Não. É isso que ele falou. É o pai e o filho. Esse aqui produziu esse. Então vamos lá. 5 solas. O ápice são 5 solas. A tulipa é o produto que saiu isso daí. Exatamente. Mas não só a tulipa. Por quê? Depois a gente pode falar dos movimentos que foram surgindo a partir desse movimento reformado. 8 horas de podcast. Nossa, vai mesmo. Pede a pizza. Pede a pizza, vamos embora. Mas vamos lá. O que acontece? Os 5 solas passa a ser uma espécie de padrão teológico, porque eles vão defender isso. A centralidade da Escritura. Então não é o magistério. Por quê? Por que é importante o sola Scriptura, somente a Escritura? Porque só a Bíblia ela é suficiente. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Mas e o que o Papa fala? É importante, mas não é... Mas não está acima da Bíblia. Não está nem igual à Bíblia. Enquanto mais acima. Não, é inferior. Então assim, tem purgatório, então o que a Bíblia fala? Isso. Aí é onde a gente entra o ponto. A Bíblia fala de purgatório? Não. Então não existe. Cara, então não existe. A indulgência é bíblico? Não, então não é bíblica. Então não tem. Então o sola Escritura é para colocar as coisas no seu devido lugar. A autoridade final da igreja é a Bíblia. E a galera, hoje, eu ouço muito isso e a galera esquece que o princípio disso é sola Scriptura, que é a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. O que é a Bíblia? A única regra de fé e prática. Por quê? Porque é sola Scriptura. Sola Scriptura. Acabou. Perfeito. Acabou. Se Lutero tivesse hoje, aqui entre nós, para fazer uma nova reforma, ele ia dizer assim como para o Papa, se o seu pastor não se submete à Bíblia, não ouça ele. Não ouça ele. Porque se ele não está submetido à Bíblia, por isso que essa é a primeira, eu falei a última, né? Mas essa é a primeira. O primeiro ponto importante é você ter em mente a Bíblia, somente a Escritura. A Bíblia é a palavra infalível e inerrante de Deus. Obviamente que esses conceitos teológicos foram definidos posteriormente, ao longo da história, ok. Mas o princípio começou aí. O princípio começa aqui. Os 5 solas já estavam lá. Isso. Foi feito na reforma. Isso.
Toda teologia que vem depois disso está de acordo com os 5 solas. Está. Isso que é importante. Que loucura, cara. Isso que é importante. Por quê? E se a teologia da sua igreja, ela não se fundamenta sobre esses 5 pontos... então quer dizer que é os 5 pontos doutrinários. Não, se a teologia, não estou falando doutrina fundamental, estou falando se a teologia da sua igreja não se fundamenta sobre isso, ela está errada. A premissa dela está errada. Porque senão... Engraçado que é uma questão de teologia sistemática, né? Que até algo honroso, que a primeira matéria de teologia sistemática a ser estudada é a doutrina da Bíblia. É a primeira. Vamos estudar, mesmo que seja coisas técnicas, né? O cânon e tal. Ainda assim. Aí entra as questões de inerrância, inspiração e tal. Mas ela é a primeira porque é aqui. Tudo está baseado na Bíblia. A nossa vida está na palavra. Então, se a encíclica papal, a bula papal, ela está dizendo isso... ou a Contra-Reforma estabeleceu esses padrões, mas se não tiver na Escritura, nós não vamos voltar para cumprir essas coisas, porque está fora da Bíblia. E aí entra na sequência. Coisas que são importantes. Solos Cristo. Não precisa de mais nada. A obra de Cristo, ela é suficiente. E completa. E completa. Depois eu acho interessante porque os teólogos posteriores vão definir isso de uma forma mais abrangente. A obra de Cristo, ela tem efeitos cósmicos. Sim. Isso é muito louco. Completa, suficiente, única, definitiva, porque ela tem essa abrangência cósmica. Alcançou absolutamente toda a criação de Deus. Por isso que somente Cristo. Nós não precisamos de absolutamente mais nada. Como nós chegamos a Cristo? Pela fé. Sola fide. Sola fide. É só pela fé. Não preciso mais pagar? Não, você não precisa mais pagar. Mas vem fazer a campanha aqui na igreja. Não, você não precisa, querido. Você não precisa. Mas é o voto do Salmo 100, eu tenho que dar R$100 lá. Não precisa. É somente pela fé. Se pela fé que você tem em um Deus soberano e poderoso, que enviou seu filho para morrer na cruz por nós e para o nosso lugar, não é suficiente, não adianta que você não vai conseguir comprar. E o pior, tentar comprar é idolatria. Deus aborrece a idolatria. Isso é terrível. Deus não quer saber de você. Não, eu creio na cura, então eu vou lá pegar o boleto lá e vou contribuir aqui. Não, isso aqui Deus não aceita. Inclusive, na sala do curso teológico aqui da Graça, eu tive alguns alunos com essa ideia de que eu preciso me esforçar e pagar o preço. A expressão foi essa, eu preciso pagar o preço para ir pro céu. Propaganda aqui do curso, né? Sim. E aí, no curso descobrimos que não. Você não paga o preço para ir pro céu. Já foi pago esse preço. Já foi pago por Cristo. Completamente. Não tem nada mais para ser pago. O instrumento é a fé. Acabou. Sola fide. Somente a fé. Só a fé. Nós temos o nosso curso de teologia aqui na Igreja Batista da Graça em Osasco, para você não confundir com outra. Nós temos nosso curso de teologia. O Douglas é um dos nossos professores. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, às 19h30. Você de Osasco e da região, você pode fazer parte, você pode ser o nosso aluno, acessar esse conteúdo, e é, por enquanto, presencial. Então, se você quiser conhecer, que é daqui da região, vem aqui estudar com a gente, tá bom? Mas não muda muito do podcast que a gente está falando não, tá? Sem dúvida nenhuma, os outros professores são melhores, mas isso é um outro assunto para outro podcast. Absurdamente mesmo. Sola fide. Aí nós temos o sola gratia. Sola gratia. Somente a graça. Isso é obra de Deus. Ninguém produz isso. Um documento assinado pela suposta maior autoridade da igreja não te garante salvação. Não te garante... A maior autoridade é Cristo. Sim. Na época, se achava que tinha outro intermediário. E não, você não pode. Isso é um presente que Deus te dá. Por isso é graça. Paulo fala isso aos Romanos, né? Sim. Maravilhoso. Por isso que é chamado de graça, porque ele dá voluntariamente, gratuitamente para você. Porque se não fosse, ele chamava de outro nome, chamado de salário. Porque você mereceu receber. Inclusive, Paulo fala sobre o salário do pecado é a morte. Que é o oposto. O pecado tem que te dar um salário. A salvação é de graça, é pela graça. Pela graça, pela graça. Vamos falar que é os dois, é de graça e pela graça. Eu não pago nada, isso que é de graça. E recebe ela. Eu não preciso me autoflagelar, não preciso dar dinheiro, não preciso ofertar, não preciso fazer nada. Tá pago, é de graça para mim. E recebeu pela graça de Deus, pelo favor não merecido. Pelo favor não merecido. Porque o povo confunde misericórdia e graça, né? Sim.
É parecido mesmo. Misericórdia é a capacidade que Deus tem de não me dar o que eu mereço. Então eu mereço alguma coisa, ele não me dá, isso é misericórdia. E a graça é a sua capacidade de me dar o que eu não mereço. É a salvação, perdão dos pecados e a salvação. E evidentemente que tudo redunda, né? Que eu acho muito maravilhoso, que é o encerramento que Paulo faz em Romanos capítulo 11, de toda a obra da salvação. Então a partir de Romanos 1:18 até 11:36, ou 11:32, se você é mais sistemático, Paulo trata toda a obra, toda a questão da obra da salvação, desde a depravação total, a condição pecaminosa do homem, tanto judeu como gentil, como que Deus efetua a justificação, os efeitos dela, como que eu posso recebê-la, a garantia da salvação. Não bastasse tudo isso, ele ainda fala dos judeus, da salvação futura dos judeus, e diante de tudo isso ele termina como? Com o último sola. Parece que Paulo antevendo, a glória é somente a Deus. No texto, Paulo fala a profundidade da riqueza, tanto a sabedoria quanto o conhecimento. Quem foi o conselheiro de Deus? Quem foi que ensinou ele alguma coisa? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele, para todo sempre. Tremendo, tremendo. E que é o último sola. No final, tudo vai redundar. E eu gosto, é que ele dá um amém no meio do livro, né? Amém, Glória, pois, para todos, glória, pois a ele, para todos sempre. Amém. Amém. Encerrou. Acabou. Glória para ele, ponto. Você não faz absolutamente nada, você é um miserável pecador. Você é o cara do capítulo 7. Você é o cara do... Aquela brincadeira de... Eu tô me identificando muito com esse tolo que tá falando aqui de Provérbios. De Provérbios. Pois é, no caso de Romanos, você é o cara do capítulo 7. Tá falando de mim aqui por quê? Quem me livrará do corpo dessa morte? Nossa. Pois é. E o legal é que assim, os 5 solas não foi um documento que apareceu. Não. A ideia ela foi se maturando em diversos países. Sim. Por diversas pessoas. Que daí que eu falo que existe uma questão espiritual aí também. Claro. Por isso que alguns consideram, né? O Espírito Santo movendo as forças naturais, sim, né, e terrenas, para que as coisas forem acontecendo e tudo mais. E que esse movimento todo nos produziu essa joia, essa pérola. Maravilhoso. E toda doutrina, toda teologia, ela parte dos 5 solas, como eu falei. Por quê? Observando isso, se volta para a Escritura. Sim. E onde estão as doutrinas fundamentais? Porque perdeu. Foi perdido isso ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Não tem mais a pregação. A pregação que começou lá com os apóstolos, que passa pelos pais da igreja, principalmente com João Crisóstomo, se eu não falho a memória o nome dele, o pregador, que fala assim, não, mas quem criou esse tipo de pregação? A gente tem essa herança do João Crisóstomo, né? Alguma coisa assim o nome dele, eu acho que eu estou errando em algum ponto. Ele é esse tipo de pregador que tem hoje, assim, parecido com a gente, né? Lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Né? Isso se perdeu. Que o Savonarola tentou trazer de volta. Sim. Ele precisa pregar para o povo, precisa levar. Tem texto das pregações dele, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa, exatamente. Lê o texto, explica o texto e acabou. E aplica o texto, ponto. Os outros bateram de frente com a igreja, seja o Wycliffe na tradução, seja o Hus na oposição ferrenha que fazia a igreja, não concordo, precisa mudar. O Savonarola está pregando. Porque ele sabe que precisa pregar pro povo. Pregou tanto que o povo se converteu a ponto de fazer fogueira com coisas mundanas. Exato. E não é pregar em latim, porque o povo da Alemanha não sabe latim. No caso, Savonarola é espanhol. O povo não, eu ia falar outros. O povo da Inglaterra não sabe o latim, sabe o inglês. É o clero que fala em latim. Não é o povo. E latim é arcaico ainda, que nem Roma falava latim nem do falava clero. Mais. É quase que perdida hoje, uma dificuldade danada para tentar chegar ao latim que se falava lá atrás. Então, assim, ele vai pregar para o povo, para que o povo entenda que é uma das coisas que a reforma quer, que também é outra convergência entre eles, né? Não combinaram, não sentaram numa mesa e, galera, é o Lutero, o Calvino, o Zwinglio. Cada país me dá 1 ou 2 aqui pra gente poder fazer um negócio bem legal. Não teve isso. Não teve. O Malacanton, o Felipe. Mas aconteceu isso. Aconteceu. Gente, precisa voltar. E eles entendem isso, precisa voltar para a Escritura. E esse voltar para a Escritura, não só a pregação, que o Calvino, depois da segunda vez que volta para Genebra, passa décadas pregando e sistematicamente. Mas é o sentimento do renascentismo.
de voltar às origens. Voltar às origens. Que no período da reforma foi, vamos voltar à escritura. O que a igreja fazia lá? Vamos ver em Atos como é que é? Vamos voltar às fontes. Ah, vamos lá. É onde o grego, o hebraico tem gente resgatado. Que diz, e eu já vi historiadores falando que o renascentismo influenciou a reforma. Apesar de ter acontecido depois. Algumas décadas depois. Outros falam que a reforma que influenciou o renascentismo, né? Para mim, os zeitgeist da época era esse. E as coisas aconteceram naturalmente, né? O espírito da época foi esse mesmo. Foi isso. Né? Em uns veio, principalmente na Itália, veio o renascentismo, mas a reforma acontecendo com a Igreja Católica trouxe o mesmo sentimento que havia ali na Itália, né? Tanto esse espírito, né, que você falou, espírito da época, uma das coisas que ajudou muito foi essa volta, claro, às fontes, era a questão do humanismo, que hoje o humanismo tem uma outra ideia, né? E na época não tinha. A época era resgatar essas fontes, resgatar esses pais antigos, no caso da igreja, os pais da igreja, mas também os filósofos, o que eles produziram, o que aquilo pode trazer para nós. Vamos resgatar tudo isso aí que já foi a base de tudo que a gente usou e foi abandonado. Então trouxe tudo isso. É legal falar também que, assim, houve diversas guerras por conta disso. Sim. Diversos conflitos armados, diversas revoltas e tudo mais. Quando a igreja resolveu mesmo pegar Lutero pelas pernas e arrastar e queimar, alguns acho que 9 príncipes ao todo, que se moveram e protegeram Lutero. Sim. Que aí esses príncipes que foram chamados de protestantes, né, que protestavam contra a ação da igreja. Né? Tudo isso culminou numa guerra chamada Guerra dos 30 Anos, que era sobre isso, sobre quem que é a guerra dos cristãos contra os católicos, né? Dos que estavam querendo sair da igreja contra os que eram contra para a ficar igreja. contra a igreja, é isso. E no final dessa guerra, que dá quando termina essa guerra, estabelece o seguinte, que cada país, cada principado é soberano em si mesmo, né? Então cada um pode escolher se vai ser católico ou se vai ser protestante. Então a ideia moderna de soberania de cada estado é soberano, aconteceu por conta da reforma. Ela veio por causa da reforma. Elementos políticos fortíssimos. Sim. Que advém disso é conquistado na reforma. E ideias de política internacional por conta da reforma. Sim. A questão do comércio. Se pegar o João Calvino, né, como a história conta, que Genebra era o esgoto do mundo. Da Europa, aliás, perdão. Esgoto da Europa. Terrível que era, né, como eles falam, é a expressão que a gente encontra bastante em livro de história, né? A vadiagem era, parece meu avô falando, a vadiagem era muito grande, muita gente sem trabalhar. Sim. E foi uma coisa que foi implementada. Não, você precisa produzir para a sociedade. Como que você quer comer se você não quer trabalhar? É bíblico, aquele que não trabalha não coma. Que é bíblico. Ao ponto de chegar... conta-se algumas histórias que as autoridades de Genebra perguntando para Calvino se era bíblico ou não aquela punição. Porque tinha que aplicar ao criminoso, ao vadio. Legal, sim. Não pode, cara. Você não pode ficar na praça bêbado esperando que alguém te dê te ofereça um pedaço de pão, alguma coisa, sendo que você pode trabalhar. Sim. A questão era essa. A questão não é não cuidar dos necessitados. A questão é você não estar trabalhando. Preguiça, que é pecado. Ou querer roubar os outros, porque o costume era ganhar vida fácil. Sim. Não, vamos resolver isso aqui. E Genebra, ela se torna uma baita de uma cidade, uma metrópole. Tanto é que levantou um monumento aos reformadores que permanece até hoje. Sim. E evidentemente que é uma baita de uma cidade que guarda, né? Será que né? Pelo amor de Deus, então, guarda turístico até, ponto turístico, guarda memórias. Não é, evidentemente, num mundo século XXI, num mundo profundamente secularizado, ela não guarda, não tem aqueles status que tinha há 200, 300 anos atrás, evidentemente. Mas ainda guarda memórias da reforma que foram extremamente importantes. Sim. E se a gente está falando bem rápido, mas muito rápido mesmo, para falar o quanto foi importante. E assim, o quanto foi impactante isso. Foi. Ela não só rachou a igreja
Em 2, achou em vários. Sim. Estraçalhou a igreja. Que aí vamos lá. Teve a Contra-Reforma, eu acho que a igreja fez um movimento para tentar combater, eu acho que não é importante para nós. Mas a partir desses 5 solas, o que o Douglas falou sobre esses movimentos, outros que surgiram, não um só, mas vários, ele começa por conta de questões doutrinárias que vão sendo estabelecidas. Então, assim, ninguém estava preocupado a não ser aquilo que era produzido pela igreja em relação à teologia. A partir da Reforma e dos 5 solas, vem uma enxurrada de informação teológica. Sim. Por conta do sola escritura. Porque todo mundo tinha acesso à Bíblia e podia falar. E isso... E podia produzir e publicar. Aí começa a surgir os grupos que começam a estudar a Bíblia particularmente. Então a gente tem o Lutero, que dele vem os luteranos. Sim. Que tem alguns pontos também específicos. Tem anglicano, né? Aí tem os anglicanos da Inglaterra, que meio foi reformado e não foi. Né? Surge a igreja da Escócia, que depois se torna presbiteriana, a partir da Reforma. Ficou fortemente... Os anabatistas que não nasceram da Reforma, mas aproveitaram o movimento para também... Aproveitaram, exatamente. E aí surgem os batistas, a separação completa de igreja e Estado. Sim. Não queremos nenhum requício, não. A gente não quer. Lutamos para separar. Tarde, os anabatistas se juntam com os batistas. Se juntam. Porque a ideia bate muito. Bate muito. O ponto de discordância talvez seja a questão do rebatismo. Sim. Que aí é estudar cada movimento separadamente, não é a nossa ideia aqui, é só para trazer um contexto mais amplo dos movimentos que surgiram. Então esses grupos vão se juntando, aí Calvino, aí vem os descendentes de Calvino, os calvinistas, aí surge um outro personagem importante, o Jacob Arminius, aí da onde vem os arminianos, que os arminianos de hoje, a grande maioria não tem nada a ver com Armínio. Por mais que digam que leu as obras de Armínio, e eu tô olhando de novo para a luz achando que é uma câmera. Aí eles acham que leram as obras e são herdeiros de Armínio, e na verdade está um pouco longe. A briga é por um ponto só. Por um ponto. É só um ponto. O resto, assim, é calvinista de 4 pontos, só isso. Hoje parece que é uma distância absurda, né? Não, porque o povo briga como se fosse um negócio assim... Cara! Que aí é onde a gente fala sobre uma nova reforma. Porque esses grupos assumiram uma posição igual a Igreja Católica tinha antes da reforma, ou no período da reforma. Que achava que ela tinha interpretação correta da Escritura e ninguém mais. Mas na época da reforma, o negócio não era assim. Todo mundo lia, estudava e publicava a fim de discutir o que se tem. A ideia era a discussão. Sim. Vamos todo mundo junto na Europa e a fundo na escritura do que se fala. Exato. Né? E isso é legal. E aí evidentemente a gente tem os alemães que se destacaram, a gente tem os holandeses que se destacaram, os ingleses, os escoceses, esses grupos, talvez eu esteja escapando algum grupo aqui, mas esses foram os grupos que se dedicaram e produziram, né? E alguns produzem até hoje, alguns desses países, depois veio os Estados Unidos, né? Mas esses grupos produziram muita coisa do que a gente usa até hoje, pelo menos a base. Não dá uma dor no coração, né, de ser de um país que chegou que é muito novinho? A gente? Meu. O que os caras têm de reforma, a gente tem de país. Assim, e aí eu acho interessante porque, assim, essa galera brasileira acha que descobriu a roda, entendeu? Acha que descobriu a roda? Era reinventou a roda. Reinventou. Era quadrada e eles foram lá, lapidaram ela e ela virou redonda. Eles acham, aqui tem uma galera crente no Brasil que acha que eles estão acima de tudo. Pelo amor de Deus. Só pra dizer assim... A gente é neném, cara. A gente é nenenzinho. Só pra constar, principalmente os pentecostais, tá? Que se acham a maior denominação do Brasil, tá acima de todos. Olha só, tem grupos pentecostais aí que já passou nós aqui, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Tem alguns países aí na África e na Ásia em que o número de pentecostais já deixou a gente pra trás há muito tempo. Mas há muito tempo. Vocês ficam pegando com esse negócio de porcentagem. Não, mas na porcentagem, nós somos 40% dos crentes no Brasil e tal. Mas tem país aí que já passou de 100 milhões de crentes pentecostais. Isso é doido. E a gente acha que nós... Não, a gente é o... Descobrimos agora. Nós reinventamos a roda. A pólvora é nossa. Existem bons teólogos aqui no Brasil. Muitos. Maravilhosos. Muitos. De ponta. Mas assim...
Se a gente for pegar o índice, É. a porcentagem nossa é muito baixa. Porque a gente é novo nessa discussão. A gente é novo na discussão e a gente não se debruça para ler nada. É. Quando a gente... Só fazer um acréscimo aqui que eu acho que é importante, nós que trabalhamos com teologia também, quando a gente fala assim que tem teólogos no Brasil que são muito bons, nós estamos querendo dizer que tem teólogos no Brasil que supera teólogos de fora, tá? Não, são bons assim mundial. Não estou falando isso, tá? Não estamos falando de... Não, porque o cara é bonzinho, porque aqui no Brasil se destaca. Não, tem teólogo no Brasil que não se destaca aqui, mas é super importante na área dele, fora do Brasil. O cara é brabo. Entendeu? Ponto. E não é tipo 2, 3, não. A gente tem vários. Para vocês terem uma ideia, desculpa te cortando, mas eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque o brasileiro tem muito essa síndrome de vira-lata, de achar que todo mundo é bom e o resto é ruim. O reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ele foi chamado para pastorear uma igreja nos Estados Unidos, e agora também, infelizmente, ou felizmente, nós perdemos também o Franklin Ferreira. Foi também? Que já foi também para os Estados Unidos para ser pastor numa igreja batista lá nos Estados Unidos, tá? Então, assim, a gente está mandando embora, tá bom? Só para vocês saberem. Chegamos numa época que a gente estamos exportando. Só para vocês saberem. Nós estamos exportando pastor estrela para ir para a Flórida, tá? Para Disney, para poder abrir igreja lá, não. Nós estamos fazendo isso, não. Nós estamos exportando pastor para igrejas referência. Eles estão vendo aqui no Brasil essa qualidade. Graças a Deus. Chegamos a esse ponto. Mas a gente podia ter mais. Podia ter mais, que é o que você falou. Podia se debruçar mais na palavra, podia se debruçar mais na história da igreja, podia se debruçar mais na teologia sistemática. A gente vive num mundo da informação, na era da informação. Não tem desculpa. Sabe, a gente podia ter muito mais teólogos, vamos dizer assim, profundos. Ah, tá. Podia ter, porque teólogos tem um monte. Não, profundos. Profundo a gente tem pouco. Profundos. E é inadmissível. Por isso que a gente precisa falar da reforma, porque é inadmissível. É inadmissível no mundo que a gente vive você não conhecer o Carson. Você não conhecer o Douglas Moo. É inadmissível. Mas eu conheço outros muito melhores. Assim como Lutero acabou de se revirar no túmulo. Nossa, o gostinho dele dá até um tique, o dedinho assim. Falar esse nome 3 vezes é tipo feitiço. Alguma coisa errada vai acontecer. A loira da escola, do banheiro da escola vai aparecer. Estoura o negócio de chinelo, estoura, né? Da queima, os negócios assim. Isso. Então, assim, é claro, a gente falou de fora, mas a gente tem um Paulo On, a gente tem um Marcelo Berti. Paulo On não escreveu... E assim, e Deus falou na língua dos homens. Uma introdução ao Antigo e Novo Testamento, introdução à Bíblia. Bom, hein? Bom. E o nome do livro é sensacional. Que ele trabalha sobre essa questão. Deus decidiu se revelar a nós. O livro é um... Muito bom, muito bom. Então, assim, a gente tem cara no Brasil que já tem... Nós temos algumas mulheres também, já estão começando a produzir teologia, mas principalmente, majoritariamente, ainda é homens. E são coisa boa. Sim. Então é por isso que a gente precisa falar da reforma, porque a gente pulou, né, 500 anos de história, a gente pulou. Não tem o que fazer. Porque não dá tempo de falar. Para chegar hoje aqui e falar, a gente precisa por vários fatores. E o ponto principal é que você falou, falta Bíblia. Falta Bíblia no púlpito. Falta Bíblia lá. Se falta Bíblia na casa, vai faltar Bíblia no púlpito. Ao ponto de algumas igrejas pegarem o altar, reformaram algumas igrejas católicas, vou dizer assim, e tiraram toda aquela estrutura que tinha, altar, aquela coisa toda, e fizeram um púlpito alto, porque eles diziam que a Bíblia tinha que ser o foco. Então o pregador subia em certa altura, ele ficava a certa altura, que deu origem aos nossos púlpitos modernos hoje, né? Sim. Aquela plataforma mais alta em relação ao povo. Mas a ideia original não era o exibicionismo do personagem. Era para que eles entendessem que a Bíblia precisa estar acima do povo. Porque é ela que é importante e decisiva em tudo. Então a gente precisa voltar. Acho que o primeiro ponto é precisa voltar para a Escritura. Isso é muito legal. Porque, a igreja reformada sempre se reformando. Então, o que a igreja na época da reforma precisava? Voltar para a Escritura, se debruçar nos textos bíblicos. O que a gente hoje precisa? Voltar para a Escritura, se debruçar nos textos bíblicos. Precisa. Voltar para a ideia da igreja primitiva, sabe? Conhecer melhor o Senhor no que a Bíblia fala, ter a Bíblia como a única regra de fé e prática, não o pastor, não a irmã do coque, não a revelação,
não of the king, the power, the means, the flow. Meu Deus. Nada disso. Porque uma igreja, uma comunidade, onde recebe um ser desse e continua, as pessoas continuam lá, ninguém lá é crente, cara. Absolutamente ninguém lá é cristão. Ninguém. Porque se for questão de verdade, ou o cara levanta, dá o dedo na cara e fala o que está errado, ou ele vai embora de lá. Assista o nosso episódio sobre igreja para você entender o que é comunidade. A gente faz uma rápida introdução também ao que é comunidade, como você deve ver comunidade. E embora a gente só cite, a gente fala sobre a pregação que tem que ser bíblica. Sim. É o pressuposto nosso sobre a verdadeira comunidade. A pregação precisa ser bíblica. Essa é a verdadeira sucessão apostólica. O evangelho sendo pregado na sua íntegra. Exatamente. Então, Eu fiquei bravo agora por causa do... Eu falo tudo e fico bravo. Porque eu acho que tem que ter esse ar de indignação. Acho que o cristão, principalmente aqui no Brasil, porque a gente não vive nos Estados Unidos, não vive na Europa, para falar da igreja lá. Vamos falar a nossa aqui. Então, acho que o cristão brasileiro, um verdadeiro cristão, que ele quer olhar o panorama geral, como está a igreja, como é a pregação do evangelho, ele não se indignar, é porque ele não conheceu o verdadeiro evangelho. Ele não conheceu. Sim. Porque se ele conheceu de fato o evangelho, se ele conhece a Cristo, se ele se debruça na palavra, ele vê o The King, The Power, The Of, The Match, ele fala, não é possível. Esse menino está endemoniado. Esse é um negócio que eu fico... Tá. Que eu fico assim, indignado, que é assim... Não é... Você não precisa decorar a Bíblia inteira. Se a pessoa fala assim, ó, esse ano eu vou me debruçar em João. Então é o ano todo só em João. Eu leio João, eu releio João, eu leio João de novo, eu leio João, eu leio João. Cara, terminou o ano, você vai para outro livro, vamos para Romanos. Em 2 anos você já está assim, mais do que 80% da média teológica do Brasil. Você tá, certeza. Em 2 anos. Se você passar 2 anos lendo João e lendo Romanos, você vai ter certeza João e Romanos, um ano cada um. Meu. Mas o John, não sei quem é John Piper. Mas não sei quem é Paulo. Eu sei quem é. Eu sei quem escreveu João e eu sei o que está escrito em Romanos. É isso que eu sei. Acabou, você já cobriu assim 99,5% da vida cristã. É isso mesmo. Porque a gente fala de se debruça, mas parece uma coisa tão difícil, tão acadêmico, e não é. Não é. Eu acho que no Brasil passou também um pouco disso, desse trabalho ser trabalho de intelectual. Porque a letra mata, né? E aí é mais um problema de burrice. Porque o povo fala que a letra mata, mas é burrice. A letra mata não tem nada a ver com isso. E o espírito da vida, então eu preciso do espírito. Inclusive, mais uma vez, mais um adendo de tantos que a gente faz aqui. Se o seu pastor, o seu pregador da sua igreja fala assim, não, é porque Deus está me falando aqui o que eu tenho que pregar, não, sai fora. A gente não fez um manual do pastor Pilantra? Fizemos, tem um episódio. Um manual do pastor Pilantra, e nós temos um episódio sobre espiritualidade, manifestações espirituais. Que a gente fala também dessas loucuras que acontecem. Então, o ponto que a gente está indignado, falando que precisamos de uma nova reforma, a gente tem a galera que está se voltando para essas coisas. É uma feitiçaria gospel miserável, dos infernos mesmo. Demoníaca. Cara. E mostra o quanto a gente precisa mesmo de uma reforma. O quanto a gente precisa parar, voltar para as escrituras. Eu tenho dificuldade, não consigo parar para ler livros teológicos, acadêmicos, aquela coisa toda. Que bom que hoje a gente tem livro teológico que é de fácil compreensão. Que qualquer pessoa alfabetizada vai ler e ele vai conseguir entender. Olha o Gruden. Olha o Gruden é fácil, pô. O Gruden tá entre os bons, mas é fácil. Ele só assusta porque é grande. Pelo tamanho, mas a quantidade de texto que tem, texto prova. Ele é tão preocupado em fundamentar aquela doutrina que acabam enchendo. A gente tem outros, né, tão bons com fácil acesso, que as pessoas da igreja podem ler. Porque, assim, a gente precisa voltar para a Escritura, a gente precisa voltar à centralidade de Cristo, Sim. a gente precisa voltar à glória a Deus, precisa voltar a entender que quando ela vem, se reúne com a comunidade, onde ela vai cantar, ela vai orar e ela vai ouvir a palavra, não é para ela.
Eu gosto de dizer assim, gente, você que vem na igreja porque quer receber um ânimo pro resto da sua semana, não é para isso que serve a comunidade da igreja, não é para isso que serve a pregação. A pregação não é para te estimular pro resto da semana. A pregação não é para te dar um up, para você falar, não, essa semana eu vou começar bem a segunda porque domingo eu fui na igreja. Não! Não é. Sua vida é para a glória de Deus. Todo dia você tem que começar bem. Todo dia você tem que estar impulsionado para glorificar a Deus através da sua vida. Você vem aqui para glorificar a Deus. Você vem aqui para ouvir a palavra de Deus. E se chegar um dia, se de repente a sua igreja resolver pregar a Bíblia toda, na sua íntegra, e você chegar no dia e começar a ouvir o pastor pregando a genealogia, e você descobrir o quanto aquilo é importante para as histórias bíblicas, e você fala assim, mas cadê o ânimo para a semana? Mas você vai entender o quanto aquilo é importante. E quando é aquela pregação que a palavra desce de um jeito que você descobre que você está tudo errado. E quer mais ânimo do que isso? Você fica até quieto. Sabe quando você sai quieto? Você não quer nem trocar ideia. Demora uns 3 dias você remoendo aquilo que você ouviu assim. Pô, que maravilha, cara. Que doce que é isso. Isso. Aquela galerinha que fica... rede social, meu Deus do céu. Ah, não, eu preciso... Você precisa descobrir a sua identidade. Eu tenho que descobrir a minha identidade. Cara, a Bíblia te fala a sua identidade rapidinho. Vem falar pra você que você é um miserável pecador, que Cristo te resgatou e agora você precisa servir o seu irmão. Bom, essa é a sua identidade em Cristo. Descobriu a identidade. Tá resolvido a sua semana. Quer coisa mais empolgante do que essa? Você esperar chegar o próximo domingo e vou encontrar com meus irmãos, vou glorificar a Deus juntos, ouvir a palavra, cantar junto, orar junto e vou servir os meus irmãos. É isso. E a reforma também passa por esse caminho. Entrega isso para as pessoas. E um dos pontos que eu acho fundamental que a gente precisa de uma nova reforma é isso. Fazer as pessoas entenderem o que é a Escritura, a importância da Escritura, temos que voltar para a Escritura, o que é a igreja. Claro, pontos cruciais, quem é Jesus, quem é Deus, o que o Espírito Santo faz. Você vai encontrar isso na Escritura. Isso você encontra na Escritura. Você vai encontrar tudo isso na Escritura. Quem eu sou, quem Deus é, quem Cristo é, quem é o Espírito Santo, o que a gente faz, por que serve isso tudo. Você vai encontrar tudo isso na Escritura. E é lá, onde você encontra. Mas, não dá tempo de falar mais, né? Essa é a verdade, né? Porque senão a gente vai esticar aqui, a gente deu um salto histórico tremendo. A gente resumiu 100 anos em 4 palavras. 500 anos de história da Reforma, 508 anos, na verdade, de história da Reforma, a gente falou em 50 minutos. Você quer pegar, assim, os 500 anos de lá pra cá. Você pega só os 100 anos da Reforma em si. Assim, assumindo que a Guerra dos 30 anos é o fim da Reforma. Antes do concílio. Do período, né? Antes do período que encerra tudo. Cara, só isso daí, dá pra pegar país por país, pontualmente, e falar, ó, nesse país aconteceu assim tal coisa, nesse aqui assim tal coisa, aqui foi fulano, aqui foi Beltrano, aqui não sei o quê. E como foi fundamentando, né? Como a gente falou, esqueceu de falar também dos movimentos. Falando bem rápido, né? Luteranos se estabelecem batistas, se estabelece presbiterianos, vão se estabelecendo em vários países, em várias regiões. E produziu, né, coisa muito importante, muito relevante. Graças a Deus que ainda hoje está sendo produzido muita coisa boa. Deus nos deu uma geração muito boa. Alguns podem achar que não, né? Mas a gente tem uma geração muito boa de pastores, de mestres. Graças a Deus que fomos presenteados com isso também. Cara. E é bom porque não há desculpa para que a gente não possa voltar os nossos olhos para o passado, nos avaliarmos e falar, nós precisamos mudar. Mudar e que... Examine-se, pois, a igreja a si mesma. Né? Muito bom, isso aí. Muito bom. Paulo fala, examine-se, pois, a igreja a si mesma e coma desse pão e beba desse cálice. Pois é. E se reforme. Muito bom. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. É uma rápida introdução à reforma e quanto nós precisamos da reforma. Mas quero deixar aqui um convite. Não sei quando esse podcast vai ser lançado, mas no dia 4 de novembro, a gente terá aqui uma aula de teologia, onde nós estaremos falando um pouco mais sobre a reforma, e estaremos abertos aí a perguntas e respostas, um painel teológico com interatividade. Você que é da região, você da igreja também, nossa aqui, fica o convite para você participar com a gente. 2025, tá? Se estiver vendo isso depois de 4 de novembro de 2025, já passou, você perdeu. Acontece. Infelizmente, que pena que você perdeu, mas Deus te abençoe em nome de Jesus. Suas considerações finais? A igreja reformada sempre se reformando. Muito bem. E com essas palavras, nós encerramos mais um episódio do GraçaCast. Deus te abençoe e até a próxima.
Cara, a gente fala, hein, meu? Como é que a gente consegue passar 3 horas Falando. falando?